muito bom dia. Bom dia a todo o povo angolano, onde estiver neste momento, estiver em Angola, na diáspora. Bom dia a todos. É a hora que nós conversamos. Vamos ainda ouvir essa canção do Teta Lano. Tenho muita coisa para dizer hoje. Desportivo de São Paulo, Centro Social, Maria das Pequenas, Faria, condição da Guamacaba. Aqueles perdidos, enfim, marítimo da ilha. Eu sei que vou voltar. e eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. Eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. ao lugar onde eu nasci, Onde é que eu vivi, onde é que eu cresci? onde eu brinquei, onde eu me magoei. Claro, que onde me magoei. Tantas vezes eu passei. Aquele matagal que viu meu pai morrer, eu quero voltar a ver. Claro, Eu quero voltar a ver. quero voltar a ver Aquele lugar onde todos aqueles lugares, filhos namorei. aquela entrada da ponte da ilha. Eu beijei. Claro, Eu vou voltar a ver. quero ver a Marinha da Guerra, aquela Marinha da Guerra antiga. Quero passar de novo naquela subida da Defa. Quero ir na ilha, lá no fundo, onde que eu ia à busca dos peixes. Eu vou voltar. Quero ver aquele vassolão que andava descalço naquelas áreas aí. Garotas que me E aplaudem, vivia naquelas casas antigas. escrevem cartas de saudade Quero ver aquela gente que vivia na Ilha Bussu. para eu dar, para melhor poderem esperar. Na minha resposta eu vou cantando para ela e vou dizendo que sim, eu vou voltar. Eu me lembro de muita Eu vou gente, voltar, mas ainda tenho que mas o esperar. povo angolano Eu vou voltar. muito pensa que se nós vivemos no estrangeiro é porque somos estrangeiros. Não queremos de Angola, queremos de Angola. A questão é esperar. E eu estou aqui, também estou em Angola. Não esqueça isso. Estou aqui fora na Inglaterra, também estou em Angola. Os que me escreveram e insultaram minha mãe, estou a pedir a vocês, se quiser me insultar melhor, faz o vídeo, insulta a minha mãe e insulta o meu pai como vocês escreveram. Faz o vídeo e manda no WhatsApp, no número que eu vos dei ali, que eu escrevi. Dou-vos a minha palavra, eu vou sentar e vou seguir o vídeo. E tudo que vocês vão dizer vai entrar nos meus ouvidos. Terei o tempo mesmo, vou sentar para seguir o vosso vídeo. E eu vou agradecer. Mas se vocês me insultarem escrevendo, vocês não estão a fazer nada. Eu estou a falar, vocês estão a me ver. Não estou a insultar ninguém, mas estou apenas a falar de Angola. Eu sou angolano de carne e osso. Estou a dizer muito bem, carne e osso. Infelizmente, o Dr. Savimbi
já não existe. Já está morto. Mas ele ainda está nas nossas mentes. Mas ele já me chamou em meu nome. A primeira vez que ele me viu, me chamou em meu nome. Eu tenho pessoas que cresceram comigo e estão por atrás do presidente João Lourenço. Como estiveram também por atrás do José Eduardo Santos. Tenho amigos na segurança do Estado, na presidência, na polícia, na tropa. Tenho mais velho na UNITA. Eu conheço muita gente. Muita gente. Se não estou em Angola, porque eu não quis. Mas estou em Angola. Eu estou lá. Estou aqui. Há uma parte minha está em Angola. Quem duvidar, eu posso provar isso. Não insulta, escrevendo insulta. Não precisa. Irmãos angolanos, eu gostaria tanto de agradecer o Júlio Saldanha. É um irmão angolano, ele é cristão, ele trabalha no canal Crista, o Crista, o irmão Júlio Saldanha. Este irmão, ele não é a Congo, ele é Quimbundo, ele é do canal Crista. Este irmão, dou-lhe um abraço pela sua coragem, pelo seu entender, pelos seus pensamentos. Você, um angolano vivo, um angolano inteligente e um angolano que vê longe, porque você está a ver, está a entender a situação de Angola. Segui o teu vídeo, gostei sinceramente, do fundo do meu coração. E estou a gostar do irmão Gangsta, pelo seu trabalho, a sua coragem de passar de um lado para outro, filmar, fazer chegar tanto os acontecimentos de Angola na diáspora. Estamos a agradecer isso. Eu ando a seguir as tuas entrevistas e abraço, irmão, força. O irmão, o Dog Mura, desapareceu um pouco, não sei se ele está onde. Também ando a seguir as tuas intervenções e tudo que vocês fazem, debates, opiniões, seguimos isso. E eu sei que vocês não são o Bakongo, não são o mundo, o Vimbundo, mas são Quimbundo, parece. E agradecemos aquela vivacidade, aquele espírito, aquela visão aberta que vocês têm de ver a situação de Angola de uma outra forma. Agradeço imenso. Também vou agradecer os que escreveram com tantos insultos. Insultaram o corpo da minha mãe, do meu pai, não sei o que é. Escreveram lá no e-mail. Também agradeço, mas gostaria de dizer que eu sou angolano.
verdadeiro. Eu posso vos dizer que não, eu conheci o Dr. Savimbi, Malheiro Savimbi, eu conheci. Eu conheço o presidente Lourenço. Eu conheço o Miala, o comandante Miala. Eu conheço. Eu conheço muitos que estão por atrás dele. Eu tenho família na tropa. Tenho família na polícia. Tenho amigos que cresceram comigo, que estão na tropa. Comandante na polícia, na segurança. Amigos meus que crescemos, que estão na tropa. O presidente da UNITA, o que saiu, o doutor Isaia Samakuva, é o meu padrinho do casamento. Estou apenas a dizer naquelas pessoas que insultam, que disseram que eu sou langa. Cala a boca, zairense. Zairense não sou. Faz tempo, quando eu vi o presidente João Lourenço, quando eu lhe vi, há muito tempo. O dia que eu terei a oportunidade de me encontrar com ele, é aqui na Inglaterra, um país europeu, farei tudo para aproximar dele e lhe fazer lembrar. Estou apenas a dizer ao povo angolano. Eu sou privilegiado, eu conheço muita gente. Aqui na Europa, na Inglaterra, tenho muitos amigos. Conheço membros do Parlamento Europeu, inglês, que estão aqui. Conheço, até tenho amigos que são professores da universidade. Aqui. E alguns professores meus na universidade onde eu estudei, ainda são meus amigos. Os que estudam comigo, alguns até estão paquistaneses, não sei quem, fazem parte da ONU, ainda conversamos. Se encontramos um copo de vinho, bebemos, passamos o tempo. Isso apenas fazer lembrar as pessoas que insultam. Eu tenho talvez 3 ou 4 corpos, eu. Estou aqui, estou em Angola, estou no Sul, estou em outro sítio. Estou a pedir se há zairense em Angola que não gosta daquilo que eu falo, mas eu sou angolano, patriota angolano, combatente angolano, que sempre quis o bem do meu povo e o bem do povo angolano. Eu nunca quis fortuna, riqueza, poder, eu nunca quis, porque eu, se eu tivesse aquele coração por atrás de dinheiro, eu estaria em Angola. É só chamar o fulano, mas eu quero emprego, não sei o quê. E vão dizer, até muitos vão dizer que, pá, vem aqui trabalhar, pá. Muitos deles. Eu nunca quis, porque tenho muitos amigos, sendo africano, quando estou a comer com ele, com o outro, a inveja vem ali, porque entendemos a política de uma outra forma. Sendo amigo de duas pessoas com uma opinião diferente política, então eu que vou acabar pagar. Vou vos dizer uma coisa, eu me lembro em 90, aqui na Inglaterra, tivemos com o antigo presidente da UNITA, o doutor Isaia Samakuva, Ngola Samakuva, tivemos num sítio a comer. Conversamos num restaurante. Em 1990, aqui na Inglaterra. Se eu tenho boa memória, se não é 90, deve ser 91, uma coisa assim. Mas tivemos num restaurante a comer. A conversar como angolanos, ele, o meu mano, meu velho, o humilde dele, tivemos a conversar. E ele me pergunta, mas você também, como que você conseguiu chegar aqui? Na altura, né? E eu disse que, olha, sendo Bakongo, nascendo fora de Angola, tinha aquela coisa de saudade dos avós, os pais e a mãe sempre falavam de Angola, tanto de Angola, que nós não tínhamos conhecimento. Então, regresso em Angola, pensando que vou ver aquela história, aquela saudade, aquele amor do avô que amena, do avô que com, do pai e a mãe,
Chego em Angola, como não falava português, estavam me chamar de zairense, de langa. Ah, você é para você, ele será um zairense. Isso me fez sair de Angola. E muitos bacongos que nasceram em Angola regressaram em Angola com aquela imagem. Quando chegamos, vamos ser bem recebidos e entramos, que estudou a trabalhar, também a mostrar o amor dos nossos pais, mães e famílias. Mas chegamos ali, vimos que éramos inimigos, viemos incomodar umas certas pessoas que nós encontramos aí. E aquilo nos magoou. Mas para ser angolano tens que mostrar, tens que tratar documento, ter identidade, não sei o quê. Pronto, quando conseguimos isso, documento, depois, vou sair um pouco fora para ver se isso pode acalmar a mente e regressar a trabalhar. Mas quando chegava fora, a ideia mudava. Aqui o branco me aceita assim de repente, mas na terra não me aceitaram. É assim que muitos de nós ficamos fora de Angola. Isso é apenas a razão, não há outra razão. Nós não saímos de Angola porque queríamos deixar Angola, não. A maioria da gente do norte foram magoados pelo comportamento do imperial. E eu disse isso ao Dr. Isaia Angola Samakuva, que é o meu padrinho. Em 90, 91, 92, já me lembro, naqueles anos. Ele era representante da UNITA aqui. Porque havia Samondo depois de ele. E eu disse isso nele. Ele ficou quieto, molhou e quieto. E ele disse, isso não pode, como é que o governo não vai aceitar o próprio povo? Isso é grave. Isso foi a palavra do Dr. Isaia Angola Samakuva. Naqueles anos. Mas eu disse para ele a verdade. E neste momento, tenho muita gente na UNITA, no governo, não sei o quê, nas empresas. Tenho um corpo, mas todos me amam, todos gostam de mim. Como tenho liberdade naquelas casas que seja do MPLA, da UNITA, eu entro, como quiser. Quando estão aqui na Inglaterra, nós sentamos a comer, a conversar, eu faço pergunta, eu disse que isso não estou a gostar. E conversamos como irmão. Mas não quero regressar porque aquela amizade, aquela família, nunca vai acabar. E eu devo visitar todos. Posso comer ali, como sempre. Mas os dois lados têm uma forma. A política deles é diferente. Não é como a política aqui na Europa. E eu vou acabar pagar. Vou acabar morrer. É por isso. Não regressei e não regresso ainda em Angola até agora. Estou a esperar. Isso apenas a razão. Ou podia ter um posto no governo, se eu quiser. Porque eu estudei. Posso trabalhar. Falo português, falo inglês, falo francês, falo espanhol, o resto das línguas. Eu falo. Imagina, estou aqui. Agora, quando falo do Mbie, nós temos pastor, eu tenho conhecimento, eu sou budista há tantos anos. Eu tenho conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Eu até posso vos pregar a vocês que são cristãos, porque vocês não entendem a Bíblia, infelizmente. E o Moise Mbie é pastor, é cantor, ele quer. Eu até não sei. Eu vi aqui na Inglaterra o Mike Tyson. Veio aqui, chega no aeroporto, ele não entrou. Disseram que não, você vai regressar. Eu disse, por quê?
Então você tem problema na tua terra, você parece que violou uma dama, nós não sabemos se é verdade ou não. Mas ouvimos falar aí e o teu caso está no tribunal. Como você cometeu o crime ali, aqui você não pode entrar. Então ele ficou sentado aí 5, 7 horas, meteram outro avião e levaram de volta na América. Foi a mesma coisa que aconteceu, o Snoop Dogg veio aqui, lá apanharam a fumar diaba na rua, não sei o que, e ele esteve no tribunal. E ele não podia, lhe deram um community work, e quis vir tocar aqui, disse que não pode entrar. Você ali tem 2 anos, quando 2 anos acabarem ali, e faz o pedido, e nós veremos se você pode entrar aqui. Lhe meteram no avião, ele regressou. Aconteceu no coisa na Diana Ross, a cantora americana. Ela estava a conduzir, não sei o que ela fez. Estava no tribunal. Ela veio no aeroporto e disse que não, você vai regressar. Ela regressou. Pergunto eu, será que Moise Mbie é mais grande do que Mike Tyson, Diana Ross, Snoop Dogg? Ele tem mais dinheiro do que eles? É apenas a lei. Você, criminoso na tua terra, não pode ter a liberdade na terra do outro. Não pode. Será que nós em Angola não temos pessoas que podem cantar? Será que nós vamos no Congo tocar? Não vamos lá. Se ele vai vir tocar em Angola para tocar brasileirense, porque nós, Bakongo, não precisamos de Moise Mbie. Não precisamos. Temos pastor que pode pregar. O Simão Toco nos pregou. Ele já pregou a Boa Nova. Ele é suficiente. Ele fez sair pastor que ainda pode pregar a Boa Nova. Temos a igreja protestante, temos a igreja católica, temos muita gente por aí ainda que pode pregar. Até a igreja católica entende a Bíblia melhor e explica a Bíblia melhor do que esses pastores à toa que estão a sair. Pergunto eu, o Moise Mbie vai vir em Angola fazer o quê? Nos pregar o que é? Cantar o que é? Ele é cantor ou ele é pastor? Quando eu digo que não queremos a presença de Moise Mbie em Angola, não é porque não quero a pessoa, ele é pequeno, ele é formiga para mim. Os que insultaram, eu vi o nome de, não sei, de Finda, não sei o que, o nome dele parece que se trocou o nome, um angolano me chama de Langa. Eu vi o nome do Kondo ali também, insultou a minha mãe. Eu segui no parlamento o velho Makuta Kondo, que eu estou a saudar, um velho nosso, Bakongo. Ele disse uma coisa que eu gostei no parlamento, ele disse: muitos no parlamento angolano que estão a falar, a comer, a gozar, não estiveram na época quando os velhos andavam descalços a combater para a independência de Angola. Eu me lembro, esteve lá os velhos do Ico Carrera, Lúcio Lara, os velhos Ambraso Lucoque, os velhos Quarta Punza, os velhos, o mais velho Yaya, os Venâncio de Mora, o nosso velho da rádio, Bakongo, o mais velho, estou a esquecer o nome, que já é falecido, os velhos Pedalé, Mambo Café, os velhos Njaji, os velhos Monimambo, os velhos Dembo. São muitos. Chicalango, Papandombele, os velhos, o Luvolo Pascoal Valo, o velho Makuta Kondo esteve lá. Ele a crescer com aquela gente na época, ele sabe da história.
Ele disse no parlamento, ele não costuma ver o Lopes de Nascimento. Ele não costuma ver a cara no parlamento das pessoas que combateram. Os velhos Paiva, de 4 de fevereiro. O velho disse, agora nós perguntamos, todos que estão no parlamento vieram da onde? Saíram onde? Nós não soubemos. Então, se aquela gente não são angolanos, aquela gente não terá coragem de ver a situação dos angolanos. Porque somos angolanos, é por causa da nossa terra, da nossa Angola, do nosso povo. O velho Bonga andou o mundo inteiro porque não estava de acordo com os acontecimentos em Angola. Ele estava a ver estrangeiro a fazer coisas para não agradar o verdadeiro povo angolano. E o velho andou para fora aí, lutando, pregar, divulgar a mensagem ao povo. E hoje estamos a dizer, veja lá o Savimbi, com toda a gente que ele educou, que ele ensinou, tirou as pessoas da mata para estudar fora. E você encontra-se com alguns do Sul que estudaram a conversão com ele, você vê que não, pá, esse aqui é um verdadeiro angolano. Ele nunca vai dizer que não, você é langa, porque ele está a ver a tua educação. Muitos nasceram na Zâmbia, no Congo Brazzaville, nós em Angola, não estamos a ver zambiano a vir lá cometer crime porque vocês do Sul estiveram na Zâmbia. Não estamos a ver congoleses do Brazzaville que vieram com empelhar desde tantos anos a cometer crime em Angola. Não estamos a ver isso. Mas por que só congolês de Kinshasa? Por que só eles? Estamos a ver congolês de Kinshasa se como Angola tivesse deles. Se como ele tivesse feito uma coisa grave para aquele povo. Se como eles têm uma coisa que o Angola deve lhes pagar. Até vocês insultam que não Mbia tem direito de vir aqui, porque ele é cantor, ele é pastor que conversa com Deus. Mas que tipo de Deus? Será que o Cacá de Mbia é mais do que o Simão Toco? Ele é mais do que os outros pastores que estiveram lá da igreja protestante. Mas o que Mbia vai trazer em Angola? Mas por que Mbia vai desafiar o povo angolano? Ele vai vir a Angola cantar para quem? Nós falamos de Lingala, mas nós não queremos canções de Mbia. Porque se quiser ouvir, vamos comprar disco em casa, vamos ouvir, vamos escutar aquelas canções. Não precisamos da presença do Mbia. Mas se quiser ouvir a música do Mbia, mas fica lá no Congo, porque ele lá podiam ficar na vossa terra. Quando eu falo que estrangeiros estão a incomodar, mas está lá o caso, roubaram o dinheiro, deixaram a miséria em Angola, porque eram estrangeiros, não tem nada a ver com Angola. E agora o zairense vai fazer o que em Angola? Será que zairense é angolano? Será que o nosso pecado é de crescer no Congo, falar Lingala? Mas nós em Angola não precisamos de Lingala. Queremos aprender o português e falar o português, a vida continua na nossa terra. Temos direito de dizer que não, congolês não queremos em Angola. Temos direito. Se quiser vir em Angola, vem com o teu passaporte com visto lá dentro, que não é congolês com visto. Mas não entra depois com bilhete a dizer que não, você é angolano. É crime. E naquele crime depende de nós. Se te apanhamos, podemos te matar. Demos tiro, te enterramos. Porque nós não sabemos por que você entrou, faz documento angolano. Qual é o teu motivo? Você quer infiltrar para cometer um crime, para fazer um golpe? Nós não sabemos. Nós aqui em Congo falamos Nzenza, kakusisa mupambo vatako. Nós aqui em Congo falamos assim, Nzenza, kakusisa mupambo vatako. Você não pode deixar ao lado da tua aldeia um estrangeiro que vocês nunca viram. Vocês deixam na beira da aldeia e você passa.
Mas você não sabe o que ele está a fazer. Ele está lá para quê? Talvez ele está para vos invadir. Então, quando vocês entram na aldeia, ele vai atacar. Então, nunca pode deixar um estrangeiro fora da tua aldeia. Tens que lhe levar. Ela diz que não, eu sou daquela terra, eu vivo. Então, pronto, fica aí. Vamos te ver. Então, você é um zerense que entra em Angola com documento falso, que sou angolano, enquanto você não é angolano. Então, qual é o teu motivo de fazer isso? Pergunto eu, qual é o motivo de zairense entrar em Angola? Dizer que não, ele vai Congo. Por quê? Para nós sermos mortos pelo governo? E você aproveitar? É porque tem motivo. Agora, o motivo de Moisés Mbie é o quê em Angola? Fazer comércio, cantar? Mas por que não canta na terra dele para fazer dinheiro? Os crimes que ele anda a cometer lá no Congo acabou para vir em Angola? Há uma coisa errada em Angola. Os que estão a fazer aquelas coisas não são angolanos. Que estão a tratar documento, a fazer coisas escondidas, a dar permissão. Eu falei com a maioria daquela gente, eu liguei, conversei com eles. Eu quis saber. Alguns deram explicação, deixa na minha mão, vamos tomar conta. Mas vão tomar conta como lhe deixaram, se ele tinha uma missão, ou tinha coisa para fazer. Então ele fez sair, a missão passou. Se ele tinha documento em conta, então aquelas pessoas já receberam documento. Se ele trouxe uma coisa, receberam. Não sabemos que se ele veio para levar mais diamante nos cofres, e aqueles zairenses que infiltraram, que são hoje angolanos, vão ajudar para a saída das. Nós não sabemos. E agora, qual é a boa nova que ele vai pregar, que nós angolanos não sabemos? Ele vai nos trazer uma outra Bíblia? É isso? Povo, pá. Até a próxima.